Fala pessoal, olha só, eu tenho assistido nos últimos meses várias reportagens sobre juízes pedindo a exoneração do cargo, porque o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem criado caso com magistrados que ensinam pela internet o caminho das pedras para os advogados. Na verdade, eles são treinadores de advogados para atuação em juízo, principalmente nas audiências. E é uma situação muito curiosa, porque demonstra que a função de juiz já não é mais tão interessante como há décadas atrás. Ou seja, já não faz mais muita diferença abandonar a toga, pelo menos não para esses juízes que abandonaram a carreira. Quem é mais velho sabe que o sonho de qualquer família de classe média era ter um filho ou gerente do Banco do Brasil, principalmente nos anos 80, ou médico, ou juiz de direito. Coincidentemente, uma juíza de São Paulo, a doutora Carolina Nabarro, resolveu lançar um livro chamado O Juiz Visto por Ele Mesmo. E o retrato que ela traça da magistratura e do poder judiciário traz profundas reflexões sobre o futuro do poder judiciário no Brasil. Nós, advogados, os estudantes que se preparam para a carreira jurídica, e o cidadão comum precisamos ficar atentos. Não seria exagero dizer que uma crise se avizinha por aí no poder judiciário. Juízes sobrecarregados, comandando quadro funcional insuficiente, apoiado em estagiários, escreventes com apenas o ensino médio e, quando formados em curso superior, vindos de áreas como letras e até veterinária. Resultado: juízes em depressão, ansiosos e prestando a jurisdição como dá. A conversa com a doutora Carolina Nabarro foi dividida em 3 partes. Se você quer saber por que o seu processo demora tanto para ser julgado, precisa acompanhar esse bate-papo. A doutora Carolina é juíza titular da primeira vara civil de São Bernardo do Campo, em São Paulo, formada em Direito pela USP e em Jornalismo pela PUC São Paulo. Doutora Carolina Nabarro, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, doutora. Agradeço o convite, o prazer é meu. Bom, doutora, eu li o seu livro sinceramente, fiquei muito impressionado com a sua coragem em abordar determinados temas sensíveis não apenas para os juízes, mas para todo o sistema do poder judiciário. Eu observei já nas notas de introdução que a senhora agradece o seu orientador, salvo engano, o doutor Troster, por ter lhe ajudado a enxergar melhor o que a senhora queria dizer e ao que queria dar voz. E eu pergunto, o que a senhora quis dizer com esse livro e ao que quis dar voz? Eu sou uma pessoa muito inquieta e muito idealista. Não é à toa que eu fiz jornalismo e direito. Eu passei grande parte da minha vida adulta tentando explicar os juízes para os jornalistas e os jornalistas para os juízes, porque são duas áreas que estão sempre interferindo, né, uma na outra, se esbarrando e com muito estranhamento, porque eu percebo que da parte dos jornalistas há uma certa, embora os jornalistas tentem entender bem a questão jurídica, a questão judicial, os juízes, nem sempre há uma facilidade, porque é um campo muito diferente. E há sempre aquela desconfiança, não é? Com tudo que envolve Estado, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Por outro lado, os juízes, eles têm uma tendência, têm muita dificuldade em se comunicar, não é? Em se expor, com essa questão da transparência, porque é o que eu falo, inclusive, no livro. Por muito tempo, se acreditou que o judiciário tinha que ser um poder blindado, que não podia se expor demais, que quanto menos ele se mostrasse, mais autoridade ele teria. Então, ainda hoje, nós temos uma dificuldade enorme em relação aos juízes e ao judiciário, desembargadores, ministros, enfim. Essa questão, como se mostrar sem perder a isenção, a imparcialidade,
não é? É porque se tem aquela sensação de que o juiz, quando ele fala, ele se reveste de uma certa pessoalidade, e não é bom, porque o juiz, Sim. ele personifica o judiciário, né, ele é o lado visível do judiciário. Então, quanto menos se olhar este juiz enquanto uma pessoa física, seria melhor. O juiz ele teria que ser aquela entidade abstrata, aquele Deus da justiça, vamos dizer Intocável. assim, não é? Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiquei pensando, eu vou ter que ficar 2 anos estudando. O que que eu quero estudar? Que temas? Eu gosto muito de direito constitucional, processo civil, mas o que eu mais gosto realmente é do juiz, do judiciário. Então, o meu orientador, ele nem é da área jurídica, ele é um economista. E ele, ao dar aula, nossa turma eminentemente é de juízes. Ele falou: Nossa, eu mudei a visão que eu tinha do juiz. Eu tinha uma visão muito ruim dos juízes. E essa turma é tão aberta, vocês são tão preocupados realmente em mudar as coisas, em melhorar. Para o jurisdicionado, e nessa conversa, ele, de certa forma, foi me encaminhando. Por que não falar mais sobre o juiz? Por que não fazer uma, eu até falava: "Vou fazer um raio-x". Ele dizia: "Não, pinte um quadro, né, mostre para as pessoas quem é o juiz". E aí eu comecei até nas redes sociais, por conta disso, tentando entender um pouco quais eram as dificuldades das pessoas em relação ao juiz, questão do juiz real, do juiz ideal. Pensei em trazer a questão do juiz, como ele é visto na imprensa, mas aí o que que eu percebi? O juiz que chega até a imprensa, geralmente, é aquele juiz que fez tudo errado, não é, vamos ser sinceros. Então, se eu queria fazer um raio-x, pintar um quadro do juiz como ele é, certamente não seria com esses casos. Então eu decidi partir para uma outra abordagem, fazer pesquisas com juízes, pegar pesquisas que já tivessem sido feitas e tentar, também na doutrina e na lei, buscar. Mas quem é esse juiz? Como esse juiz é definido tanto pelos outros, mas principalmente por ele mesmo, por esse título. É por isso esse título juiz visto por ele mesmo. Aliás, doutora Carolina, se a senhora me permite, há uma passagem do seu livro que eu achei, extremamente revolucionária. Só para que o nosso, público possa ter uma dimensão, e se a senhora me permite, eu quero ler um trecho, exatamente esse trecho que me impressionou muito, que é um trecho que a senhora diz o seguinte: "O poder judiciário precisa ser protagonista, um ator social e coletivo que precisa se envolver no processo social e na democratização ainda incipiente do Brasil, sob pena de perder sua razão de ser. Ele precisa se aproximar da vida social, do povo, prestando contas de seu trabalho, ensinando, esclarecendo as pessoas acerca de seus direitos e deveres. Ele tem uma função educativa na sua área de atuação e precisa buscar um canal de comunicação e uma linguagem que permita que os jurisdicionados entendam suas palavras, revestidas muitas vezes de pompa, de formalismo e erudição, que as tornam incompreensíveis, quase um dialeto. Essas formas tornam mais forte a sensação de um judiciário elitizado, distante da população e indigno da sua confiança. Confunde-se muitas vezes isenção e imparcialidade com frieza e certa superioridade, e essa postura acaba por afastar o cidadão do juiz. Cabe à instituição, portanto, descer da sua tribuna para o mesmo nível do jurisdicionado, para dialogar com ele e esclarecer seu papel e mostrar os resultados de seu trabalho. É isso que a senhora pretendia com o livro? Sim, doutor. Porque assim, como eu tenho, né, essa formação também com jornalismo, por muito tempo eu dei cursos, tanto para Hum, juízes, tentando explicar um pouco sobre a linguagem, não chegava a ser um media training, porque logicamente eu não tenho expertise para isso, mas tentando explicar um pouco, a necessidade do juiz se abrir um pouco mais,
explicar, falar do seu trabalho, mostrar esse lado positivo do judiciário, como cheguei a fazer vários cursos na Escola Paulista da Magistratura voltados para o jornalista interessado em entender um pouco sobre o judiciário, sobre a linguagem, enfim. Então, eu transitei bastante nesses dois mundos. E eu via sempre muita dificuldade e muita resistência da parte dos juízes e do judiciário em relação a esse papel que eu coloco. Porque as pessoas têm uma estranheza e uma desconfiança. Não é? As pessoas precisam confiar no juiz. Cada vez mais, depois que nós passamos pelo processo de democratização, tudo passou a ser questionado. Não é mesmo? As pessoas hoje questionam tudo. O tribunal da internet é Muito terrível, pior. não é? Muito pior que É qualquer verdade. juiz, qualquer tribunal. E as pessoas questionam mesmo. Eu estava vendo, por exemplo, essa questão aí do transplante, do SUS, do Faustão. Não importa se a pessoa é médica, se ela tem quantos anos de formação, Aham. vão questionar sim se ela sabe quem é que tem que ter prioridade e quem não tem, numa questão médica. Porque as pessoas desconfiam muito de tudo. Por que não desconfiariam dos seus juízes e do Poder Judiciário? Ainda mais em se tratando, como eu falo, não é, no livro, de um judiciário que começou com os dois pés esquerdos. Não é? O nosso primeiro ministro da Justiça não podia exercer cargo público em Portugal por conta de corrupção. Então, quer dizer, é complicado. O judiciário realmente ele precisou ir se reinventando ao longo da sua história para se tornar o poder que hoje ele é, que é um poder correto, honesto. Se formos ver as pesquisas, inclusive, que eu coloco, as pessoas confiam sim, né? Principalmente quem já precisou se utilizar do judiciário. Então, por que esse medo de ser transparente? Não é? De mostrar efetivamente. Cada vez mais a sociedade mudou, essa é a verdade, doutor. Então, eu acredito que cada vez mais a confiança e o respeito, eles são adquiridos com a transparência. Conforme a E com a pessoa informação não é? também, né, doutora? Quer dizer, Exato, quanto perfeito, mais, você conhece a estrutura, como ela funciona e todo o peso que há sobre a atividade judicante, mais fácil fica para o jurisdicionado entender por que é exato, dessa forma e não de outra, né? exato, porque é muito difícil quando você tem um problema sério, não é? Sua vida fica parada, você depende de um terceiro, porque o juiz é um terceiro estranho, para tomar uma decisão, não é, na sua vida, e você não entende aquela linguagem, você não entende por que que aquela pessoa tem todo esse poder em relação à sua vida, você não entende por que que aquela pessoa foi selecionada para aquilo. Falta educação, não só jurídica, em geral, no nosso país. Mas eu entendo que a educação nessa área faz muita falta, porque se as pessoas entendessem um pouco mais de direito, do processo, já seria mais fácil. Então, eu entendo que o judiciário tem sim um papel fundamental como educador, porque o senhor usou a palavra exata, estava me fugindo. A informação é fundamental. Além de ler o seu livro, eu acompanhei algumas postagens, suas no Instagram, e e mesmo sustentando sempre que a magistratura é a mais bela das profissões, fiquei com a impressão de que há uma certa angústia nos seus pronunciamentos, por não conseguir entregar mais e melhor. E aí a Sim, senhora destaca no seu livro que os juízes, tornaram-se administradores, gestores de recursos e de pessoas, pesquisadores, preenchedores de planilhas e muitas outras funções que se tornaram necessárias e que acabam por tomar um tempo que poderia ser mais bem utilizado na leitura dos autos, na realização das provas e no próprio julgamento dos processos. Eu tive a impressão errada sobre essa sua angústia? porque é um outro lado do judiciário, do juiz, que as pessoas não conhecem. Porque quando se passa no concurso, a imagem que se tem é aquele glamour, não é? A gente imagina o quê? Que o juiz vai ter ali um processo para decidir por dia, vai ver com calma, tem até um desembargador que eu entrevistei, que ele fala muito isso, né? A questão da audiência, né? Do juiz ouvir
desse tempo gasto com cada processo. Cada vez o juiz ele ouve menos. Essa questão da oralidade vai se perdendo, porque é um tempo muito grande que se gasta com a oralidade, com o marcar audiência. O juizado especial civil, por exemplo, que é para ser célere, rápido, não é informal, que é baseado na oralidade, temos juizados que a pessoa leva 1 ano para conseguir marcar uma audiência, É porque verdade. o tempo, a oralidade, virou um inimigo da celeridade, porque são poucos juízes comparados com o tamanho, não é, do Brasil e da população com os seus problemas. E cada vez mais se exige do juiz, do judiciário, funções, né, burocráticas. Por exemplo, Uhum. essa questão da busca de bens. Quantas vezes o juiz fica horas e horas e horas só ali, em cadastros de busca de bens, quando na realidade isso poderia ser feito de outras formas. Então, eu entendo que tem muitas coisas que acabam. É como se nós tivéssemos assim um poder que concentra nele muitas funções que não são Uhum. tão essenciais, talvez nem tão necessárias, quando as funções realmente essenciais e fundamentais ele não consegue exercer com com a rapidez, vamos dizer assim, que poderia ser realizada. Claro que, não me entenda mal, é importante que um juiz fiscalize, não é busca de bens, bloqueio de bens. Sim, mas será que isso, por exemplo, não poderia ser delegado, terceirizado para o próprio advogado que está buscando esses bens e o juiz só fiscalizaria? Que é do interesse dele Né? também, né, E do porque cliente, na é o que eu verdade. sempre falo, é como se o judiciário fosse uma via, né, uma rua muito importante que vai para um lugar importantíssimo. Nós temos carros ali que precisam chegar até esse destino. E se todos os carros estiverem ali ao mesmo tempo, fica congestionado. Às vezes você tem uma ambulância ali com uma coisa extremamente emergente, né? Um caso ali de Uhum. urgência máxima, e ele não consegue chegar até o médico, que é o juiz, porque tem vários outros carros ali que talvez não fossem tão urgentes, que impedem. O judiciário não é um recurso ilimitado. É um recurso público, é um serviço público e não é ilimitado. Então, esse congestionamento prejudica a sociedade como um todo. Aliás, a entrevista que a senhora menciona é do desembargador Antônio Mário de Castro, e ele diz que essa exigência de produtividade do juiz seria desproporcional, com regras pasteurizadas que não consideram as especificidades de cada caso, fazendo com que o juiz limite a oralidade e a realização de audiências para a produção de provas e julgando o processo antecipadamente. Há uma diminuição na oralidade para a produção maciça de decisões. Essa não é uma perspectiva, doutora Carolina, que imagino eu, o jurisdicionado ou o cidadão comum, na verdade, tenha em relação ao exercício da magistratura. Quer dizer, o leque de atividades que estão englobadas. Quer dizer, não se trata apenas de estudar o processo, fazer as audiências e prolatar uma sentença, mas há toda uma atividade burocrática, como a senhora mencionou, né? O jurisdicionado comum não tem essa ideia. E além disso, além dessa parte efetiva que envolve o cartório, não é? O juiz ele é o gestor. Então ele tem que cuidar dos seus funcionários. Às vezes tem problemas ali sérios, às vezes tem falta de funcionário, falta de material. Hoje está muito melhor, mas eu já passei por fases em que faltava equipamento. Às vezes você tinha um funcionário que não tinha um computador, então ele tinha que trabalhar de outras formas. Com o CNJ isso melhorou muito, né? Hoje todos têm o seu equipamento, têm o seu computador, temos o processo digital. Por um lado, isso melhorou muito, mas fez com que hoje o advogado ele peticiona muito mais rápido. O juiz acabou de decidir, o processo já está ali de novo, não é? Muito mais. Essa rapidez é boa, mas é ruim, porque eu, por exemplo, já tenho 3.300 processos para decidir. Uau! Isso circula de uma forma muito rápida. Além disso, doutor, o que acontece? Cada juiz é responsável por algumas corregedorias, que são fiscalizações fora do judiciário. Então, hoje, eu, por exemplo, eu tenho um cartório de notas.
cabe a mim fiscalizar. Outro juiz cuida do cartório de registros, outro cuida dos abrigos, que é o juiz da infância, por exemplo, outro cuida das delegacias, toda a parte da polícia. Um juiz que é único na cidade, e eu já fui, ele cuida de tudo isso, né. Eu me lembro que no mês de dezembro era uma loucura, porque chega ao fim do ano, o juiz tem que fazer suas correições, suas fiscalizações para ver se está tudo em ordem. Eu tinha 5 delegacias para visitar, eu tinha a cadeia pública, eu tinha os cartórios, né, de registro, de notas, de enfim. Eu tinha na época tinha a Fundação Casa, tinha a FEBEM, que já nem existe mais, né, Uhum. tinha abrigos. Então, quer dizer, como é que o juiz consegue dar conta ali dos seus processos e de toda essa parte? Ah, o juiz não está no fórum. Não está no fórum porque ele está atuando de outras formas que também são exigidas. Então, é interessante, claro que o juiz essas atividades todas são importantes, não me entenda mal, são sim importantes, mas elas acabam, tirando o juiz da atividade principal, que é o quê? Decidir aqueles processos, julgar. E é o que eu falo muito para os meus funcionários. A gente, às vezes, perde a noção de que cada um daqueles processos é a vida de uma pessoa. Alguém depende daquilo, não é, para seguir, porque qualquer pessoa, por mais tranquila que ela seja, enquanto ela tem uma ação em andamento, ela não consegue tocar a vida da forma que tocaria se não tivesse esse processo. E às vezes para nós é só um número, não pode ser. Nós não podemos trabalhar com números. Nós trabalhamos com seres humanos, né, com a vida de pessoas. Isso é muito Eu sério. eu fico pensando, doutora Carolina, no efeito deletério dessa situação, porque naturalmente os juízes, pelas cobranças naturais dos órgãos que lhes são superiores, passam a ser obrigados a dar jeitinhos para manter a máquina funcionando e dar conta desse leque de obrigações. No seu livro, a senhora menciona, por exemplo, que o escrevente, que faz o trabalho mais burocrático ali nas varas, principalmente o atendimento ao público, tem apenas o ensino médio, que não há concursos para cargos específicos que exijam habilidade e competências específicas, que o contador Sim, judicial, por exemplo, é um escrevente que tem conhecimentos na área e que é capacitado em matemática, que esses cargos de administração das comarcas e do tribunal são ocupados por escreventes que demonstram facilidade na área, e que muitos escreventes não têm conhecimento jurídico, podendo ter formação superior em outras áreas do conhecimento, como sim, veterinária, psicologia, letras. Quer dizer, deve ser muito difícil, porque o juiz passa a ser o centralizador e o responsável por áreas que talvez ah, a sua formação não o permitisse, né? E lhe retira aquilo que é a essência do seu trabalho, que é o julgamento, é a análise dos processos, é a sentença. Ou eu estou errado? não, perfeito, doutor. Como o concurso para escrevente exige apenas, não é, o nível médio, hoje é muito difícil que alguém só com o nível médio passe para escrevente, a pessoa tem que realmente ser muito inteligente, ter muita facilidade, eu acredito, para concurso público, enfim, para estudar, porque o que a gente percebe é que a maioria tem algum curso superior, Uhum. mas são pessoas inteligentes, muito bem formadas, que acabaram deixando a sua formação original, estudaram ali o necessário para passar no concurso e vão desenvolvendo essas habilidades, essas competências, mas que não fizeram direito. E talvez não fosse tão necessário que elas saibam o direito, porque quem vai efetivamente despachar seria o juiz e os assistentes. Mas, Uhum. por exemplo, o contador, não é? Hoje em São Paulo não existe mais o contador, tudo acaba dependendo de um perito. Encarece um pouco o processo. Talvez se nós tivéssemos um setor, principalmente para o caso da justiça gratuita, Uhum. ajudaria, né, um setor de contabilidade, setores mais específicos. Eu acredito que é o problema das leis do Brasil, não é? O senhor tem também formação jurídica, o senhor sabe bem como é. Sim. Isso vem sendo feito dessa forma há muito tempo e ninguém alterou.
Eu tenho um projeto que nós fizemos durante o mestrado também, alguns estudos, cada juiz deu uma sugestão. E uma das minhas sugestões era alterar, por exemplo, a forma da organização dentro das varas judiciais. Em vez de nós termos os funcionários trabalhando da forma como trabalham, com cada vara específica, que nós tivéssemos centrais de trabalho único, Perfeito, com perfeito. funcionários trabalhando de uma mesma forma, porque o processo ele segue igual. Não faz tanta diferença ele está na minha vara, na outra vara. Nós temos hoje essas centrais, esses cartórios únicos, mas que não resolveu isso. Só Uhum. modificou para termos um gabinete e o cumprimento que é igual para todos os juízes. Mas mesmo no gabinete tem muitas decisões e funções que poderiam ser centralizadas por escreventes trabalhando mais ou menos da mesma forma. Não precisamos mais, por exemplo, que dos juízes com esses gabinetes únicos, com salas de audiência, cada um com a sua, e o seu escrevente, até porque cada vez mais fazemos audiências virtuais. Eu fui diretora de prédio, né, de fórum, em Guarulhos, que é uma cidade muito grande aqui em São Paulo, É depois do verdade. Fórum Regional de Santo Amaro, que é enorme. Doutor, é um absurdo o que se gasta com um prédio. É dinheiro público, que poderia ser usado para outra coisa. Não é? Eu me lembro que Santo Amaro era mais de R$ 1 milhão de aluguel por mês, num prédio que talvez já não faz mais sentido um prédio daquele tamanho, com essa estrutura, quando poderia ser otimizado. Mas é muito complicado. Você mexer nessa estrutura é difícil. E aqui trago questões polêmicas, até porque a própria administração do tribunal, pelo menos no Tribunal Estadual de São Paulo, e não cheguei a estudar os outros, né, falo pela minha casa, são os juízes que assessoram o presidente. Os juízes têm formação em que área? Direito. Pode até ser que algum juiz, assim como eu, que tenho dupla formação, tenha formação em administração, em não é, computação, algo assim. Mas a formação principal é direito. E é muito complicado, a mudança do paradigma para pensar que talvez fosse interessante que alguns cargos fossem ocupados por profissionais de áreas específicas, que poderiam modificar essa estrutura toda de um jeito mais eficiente. Aliás, eu tenho aqui o trecho do livro que ela diz assim que há diversos juízes assistentes designados para a chefia de áreas nevrálgicas, tais como informática, servidores, designação de magistrados, orçamento. Esses juízes formam grupos de funcionários para os auxiliar, mas não possuem formação específica, assim como muitos dos funcionários, o que acaba trazendo uma gestão, em certa medida, amadorística para o tribunal. Sim. Eu É, sinto que isso é um problema, doutor, porque claro que todos trabalham da melhor forma possível. E se tem muito aquela visão de que para conversar com o juiz, ninguém melhor do que um juiz. Então, se vai negar funcionário para o juiz, que seja um juiz. Mas os tempos uhum. mudaram. Nós não temos mais aquele juiz, não é, que estava acostumado a ter suas vontades atendidas. Hoje em dia, se não tem funcionário, não tem funcionário. Essa informação pode vir do juiz, pode vir do administrador, pode vir de quem quer que seja. O que o juiz quer é receber a informação de que, olha, mudei aqui a estrutura e a partir de agora os recursos estão melhor alinhados e por isso eu consigo fornecer um funcionário. Já melhorou muito, né? Antes era assim, por exemplo, eu tinha uma vara com 20 funcionários. O meu funcionário se aposentava, e se eu cheguei na vara, eu mudei a forma de trabalhar, a vara está muito melhor do que já foi. Então, os processos foram reduzidos, eu preciso de menos funcionários, certo? Qual era o raciocínio? Não Mérito vamos meu, repor. mérito meu, eu não vou ficar com menos funcionário, não é justo. Percebe? Eu quero o mesmo número, ainda que meus funcionários se aposentem. E eu já não tenho mais um número tão grande de processos que justifique aquele número de funcionários, porque há cálculos hoje. Tantos processos,
tantos funcionários. Antigamente talvez não houvesse, hoje há. Então, se eu reduzir muito o número de processos da minha vara, mérito, né, do juiz, dos seus funcionários. O natural é o quê? A partir do momento que alguns funcionários vão se aposentando e não tem necessidade de substituição, que novos funcionários sejam contratados e designados para outras varas onde são necessários. Uhum. Doutor, isso gerava quase que uma guerra, que não era justo. O juiz se matou para deixar sua vara em ordem, e aí ele vai ter menos funcionário, quer dizer, os seus funcionários vão ter que trabalhar ainda mais, porque todo mundo estava trabalhando no limite. Quer dizer, É uma já não gestão havia muito gordura ali para ser cortada, né, doutora? exato. Só que eu acredito que se tiver uma gestão melhor, mais profissional, talvez se consiga distribuir melhor os recursos. Sabe naquela casa que falta pão, ninguém tem razão? Era um pouco assim. Eu vou falar das experiências que eu vivencio como advogado, doutora Carolina, e advogo muito nas varas do interior, principalmente de Minas, Bahia, e mesmo aqui em São Paulo não era incomum ver despachos, nos processos em que o juiz dizia que determinada providência não foi cumprida a tempo, ao modo que se exigia, exatamente por falta de funcionário, né, era algo, assim, muito comum nos despachos dos É juízes. mesmo. Mas no interior, me impressiona muito o número, de diretores de cartório elaborando sentenças, inclusive no criminal, com metas semanais de sentenças, assessores jurídicos, sem bagagem jurídica necessária, proferindo decisões as mais questionáveis, e até escreventes dando impulso ao processo com despachos. A gente sabe que, pela própria dinâmica que a senhora descreveu, não é fácil para um juiz assumir uma vara, às vezes juiz único para despachar, né, na área, criminal, no cível, família, infância e juventude, enfim, não é fácil. Eu me pergunto por que que não há um posicionamento mais firme, e se há, eu gostaria que a senhora me informasse, tanto da Associação dos Magistrados como da própria OAB perante os tribunais, de modo que um quadro auxiliar mais qualificado, possa dar suporte ao magistrado. Por que que não há essa integração, já que as partes interessadas, além dos juízes, são também os advogados? Nossa, doutor, eu quando eu era diretora de fórum, e às vezes vinha a OAB, vinham advogados conversar, eu falava: "Por favor, nós precisamos tanto dos advogados do nosso lado, porque a OAB tem uma força política muito grande, Sim, muito maior do que a Associação dos Juízes". Quantos advogados nós temos no Brasil? Não é? Inclusive é uma reclamação dos estudantes, é, dos novos advogados, o número de faculdades e de advogados. Então, realmente, é uma população, é uma comunidade enorme e muitos políticos vêm do sim. direito, vêm da advocacia. Então, eu acredito que uma das áreas mais forte no Brasil é a advocacia, não tenho a E menor quando dúvida disso. precisa defender as suas prerrogativas, faz toda a sua campanha, toda a sua caminhada no junto aos parlamentares, para que determinadas leis preservem aquilo que é do nosso interesse. Mas a boa prestação jurisdicional e uma estrutura adequada também deve ser do interesse da advocacia, né? Perfeito, doutor. Se o senhor tivesse aqui, eu ia dar um abraço no senhor agora, porque é isso que eu defendo. Nós somos parceiros. Eu acho que de um tempo para cá, a OAB acabou, se colocando no papel, muitas vezes, de rival do juiz e É, do judiciário. Isso não existe, né, não é um jogo de tênis, em que o ponto de um depende do erro do outro. Não, nós precisamos é frescobol, não é, nós precisamos manter a bolinha no ar, porque se o juiz não trabalha bem, se nós não temos uma boa equipe, o advogado vai demorar muito mais para conseguir claro, a solução do processo dele. Então eu claro. sinto que sim, que as associações dos juízes tenta bastante brigar nesse sentido. Mas qual que é Uhum. o problema? O tribunal ele tem muito pouco poder de barganha, vamos dizer assim, porque o orçamento, embora seja, não é um poder independente, com autonomia inclusive financeira, o orçamento do judiciário depende da aprovação
do legislativo, do executivo, e aí é uma questão política. De uns tempos para cá, o judiciário não anda muito bem com os outros poderes, digamos assim. Então, é sempre uma discussão muito grande. Então, o orçamento que é aprovado mal dá para equilibrar, vamos dizer assim, as aposentadorias e os funcionários que chegam. Então, não há, por exemplo, valores para funcionários novos, e muito menos para qualificação, porque seria tão interessante que tivéssemos mais cursos. A Escola Paulista da Magistratura faz muito, mas, por exemplo, eu sou uma juíza que eu sempre estimulei muito que os meus funcionários fizessem cursos. A diretora do cartório às vezes fala: doutora, por favor, funcionário faz o curso, diminui muito a produtividade, nós não damos conta. Então, é um dilema, até ético, porque ao mesmo tempo que nós queremos que o funcionário evolua, doutor, faz falta esse tempo que ele está estudando. Então, é muito delicado. E isso que o senhor falou, por exemplo, dos despachos, do impulsionamento, aqueles despachos de mero expediente, não é? Expediente. Que só dão andamento ao processo, não tem grandes problemas. Né? Hoje em dia, cada vez mais, o que os juízes fazem? Nós temos os nossos modelos cadastrados no sistema e, quando há possibilidade, porque em São Paulo tem varas em que os escreventes não fazem isso, porque não dá, nem que eles quisessem, e eles realmente não mexem nessa parte do direcionamento do processo. Quem vai fazer os despachos é o gabinete. E aí, no gabinete, o juiz tem quem? Um escrevente de sala, os 2 assistentes e os estagiários, que estão em formação. O juiz, em teoria, obviamente, vai corrigir todos esses despachos, não é? Decisões, sentenças. Na prática, esses despachos só de andamento do processo, que não tem conteúdo decisório, muitas vezes não há tempo. A gente até lê os despachos, mas sem estar com o processo do lado, verificando se é aquilo mesmo. Não teria grandes prejuízos, mas acaba tendo. A gente conserta, obviamente. Se tem algum andamento errado, o juiz vai consertar depois, não teve decisão. Mas quando o processo, principalmente o civil, sai do trilho, é um trem que vai ter que ser colocado de volta. Então, muitas Aliás, vezes, eu o vi tempo está eu vi perdido. aliás, eu vi uma postagem, se eu posso estar equivocado, a senhora me corrija, mas eu vi uma postagem da senhora, que é uma postagem que acabou viralizando em outros lugares, em outras redes, de um estagiário que suspendeu a pauta de a senhora lembra Eu disso? vi. Como é que era? O estagiário de garantias. O pessoal brincou com isso. Exatamente. Eu achei Eu sensacional. sei. A Corregedoria Geral de Justiça instaurou sindicância para apurar o caso de um estagiário que suspendeu uma audiência no Tribunal de Justiça. Tudo porque ele estava em semana de provas e teria que ser dispensado. Neste documento, o estudante explica que o Tribunal de Justiça dispensa os estagiários em época de provas e, por isso, ele decidiu suspender a audiência. Em outro documento, assinado pelo juiz Eduardo de Castro Neto, o magistrado explica que o estagiário assumiu as atividades relativas à pauta de audiências porque não tem servidor para fazer esse serviço, desde que 2 deles deixaram a vara. O juiz disse ainda que, por conta da ausência do estudante e da impossibilidade de convocar outro servidor, decidiu adiar todas as audiências do período de provas. Segundo o magistrado, o estudante, no entanto, falhou ao assinar um documento sem ter autoridade para isso. Por fim, o juiz tornou a certidão sem efeito e determinou a remarcação das audiências o mais breve possível. Ele também disse que o problema da inexistência de servidores para a realização das audiências da 6ª Vara Criminal já foi comunicado por diversas vezes à diretoria do Fórum. Are you listening? Damn.